passageiro do banco de trás. Lucas havia começado a trabalhar como motorista de aplicativo fazia apenas 3 meses. Não era sua primeira opção de vida, muito menos a segunda, mas era o que dava para pagar as contas enquanto tentava juntar dinheiro para recomeçar em outra cidade. Desde que sua ex-companheira o deixara, ele vinha sentindo a vida escoar por entre os dedos, como água gelada por frestas invisíveis. Ele não sabia explicar, só sabia que algo o acompanhava desde então. Algo que ele evitava encarar. Naquela noite, contudo, ele teria certeza. Era uma sexta-feira particularmente fria. O tipo de frio que um carioca descreve como inverno de verdade, mas que para qualquer outra região mais acostumada, seria apenas uma madrugada úmida e desagradável. A lua estava escondida atrás de nuvens pesadas que prometiam chuva a qualquer momento. Lucas deu uma última olhada no espelho retrovisor antes de iniciar a jornada. Só mais algumas horas, murmurou. Depois eu paro. Mas no fundo sabia que não pararia cedo. A solidão da sua kitnet o assustava mais do que dirigir de madrugada. O aplicativo tocou. Endereço de retirada, Rua da Figueira, 131. Uma rua que ele não conhecia. Ou talvez conhecesse de nome, de alguma notícia antiga, mas não conseguiu lembrar de quê. Aceitou a corrida. Instantaneamente a chamada foi cancelada. Antes que pudesse se perguntar o motivo, outra chamada surgiu. Mesmo endereço. Aceitou. Cancelada. Uma terceira, quarta, quinta. Todas canceladas no exato segundo em que tocava aceitar. Ele começou a suar. Não de calor, mas de irritação. Que porra é essa? Rosnou, fechando a mão sobre o volante. Ao abrir a notificação novamente, a chamada apareceu pela 6ª vez. Por puro cansaço e teimosia, ele apertou aceitar. Diferente das outras vezes, a corrida permaneceu ativa. A Rua da Figueira ficava afastada do resto da cidade, numa área onde as casas antigas dividiam espaço com terrenos baldios e árvores tortuosas, sempre úmidas. Quando Lucas virou a esquina, as luzes do poste piscaram 1, 2, 3 vezes e apagaram. Ah, ótimo! A rua mergulhou numa penumbra esverdeada, iluminada apenas pelos faróis do carro. No ponto indicado, havia uma casa estreita, velha, com jardineiras quebradas e uma porta parcialmente aberta. O número 131 brilhava num luminoso antigo, desses que parecem fumar quando acendem. Lucas esperou alguns segundos. Ninguém apareceu. Ele tocou a buzina, curta, discreta. Nada. Quando estava prestes a cancelar a corrida por conta própria, a porta da casa abriu um pouco mais, revelando uma sombra alta e fina, impossível de distinguir. Ela se aproximou do carro em silêncio. Lucas sentiu o coração acelerar. A porta traseira direita se abriu com um rangido baixo. Uma figura entrou, sem sequer olhar para ele, e fechou a porta devagar, como se tivesse medo de quebrá-la. Lucas não conseguiu ver o rosto, não conseguiu ver nada. Apenas um contorno humano envolto por um casaco escuro, que parecia estar úmido. Muito úmido. Um cheiro de terra molhada e gelo invadiu o carro, como se alguém tivesse cavado a terra de um túmulo e a colocado no banco traseiro. O GPS atualizou sozinho. Não mostrava o nome do passageiro. Mostrava apenas o destino. Cemitério São Judas, portão lateral. Lucas tentou iniciar uma conversa. Boa noite. O senhor confirma o destino? Silêncio. A figura sequer se moveu. Ele pigarreou. Então tá, vamos lá. O carro começou a avançar devagar. A estrada até o cemitério era longa. Quase 20 quilômetros de trechos mal iluminados, ladeados por terrenos vazios e mato alto. O frio dentro do carro aumentava a cada quilômetro, como se o passageiro exalasse gelo. Quando Lucas olhou pelo retrovisor pela primeira vez, percebeu algo que fez sua garganta fechar. O passageiro estava sentado ereto, mãos no colo, mas a cabeça estava inclinada para baixo. Não como alguém que mexe no celular, mas como alguém dormindo sentado, ou como um cadáver. Lucas desviou a visão de imediato, mas o cheiro, aquele cheiro de terra molhada, começou a dar náuseas. Enquanto dirigia, o retrovisor se moveu sozinho. 1, 2, 3 vezes, até ficar perfeitamente posicionado para mostrar o banco de trás. Lucas engoliu seco. Deve ter batido com a mão, sem querer. Ele ajeitou o retrovisor. Segundos depois, o espelho se moveu de novo, voltando a enquadrar o passageiro. Agora a figura não tinha mais a cabeça abaixada. Mas Lucas não tinha coragem de olhar direito. Quando chegaram ao portão lateral do cemitério, um portão pequeno de ferro antigo, parcialmente coberto por musgo, o GPS emitiu o som de chegada. Lucas virou-se finalmente. O banco de trás estava vazio. A porta não abrirá. Nenhum som fora ouvido. Nenhuma presença passou por ele.
O cheiro, contudo, permanecia, mais forte do que nunca. Ei! Disse Lucas num fio de voz, como se esperasse uma resposta. Alguém aí? Nada. Ele se virou para frente, respirando fundo, tentando entender se deveria descer do carro ou ir embora sem dizer nada. Foi quando seu celular vibrou. Uma notificação. Abriu a tela e ficou paralisado. Havia uma pasta nova na galeria. Uma pasta que não existia 10 minutos antes. Chamada Backseats 31. Ao tocar, a pasta se abriu, exibindo 87 fotos. Todas tiradas do banco de trás. Todas mostrando Lucas dormindo. Na sua própria cama. Ele sentiu o coração explodir contra o peito. As primeiras fotos o mostravam dormindo de lado. Depois virado para o outro lado. Depois de bruços. Depois com o braço fora da cama. Todas tiradas de ângulos baixos, como se uma pessoa estivesse agachada no chão do quarto. A iluminação era fraca. Às vezes, apenas a luz do corredor invadia as fotos. Em outras, a claridade parecia vir de algo colocado perto do chão. Talvez uma lanterna. Lucas sentiu o estômago se revirar. Na foto 43 havia algo diferente. No canto inferior da imagem, parcialmente em foco, podia-se ver uma mão pálida, fina, com unhas escuras, segurando o celular. Ele rolou as fotos freneticamente. Nas últimas imagens, a figura estava dentro do quarto, cada vez mais próxima da cama. A foto 86 mostrava Lucas dormindo enquanto a mão tocava de leve seu ombro, como se estivesse verificando se ele acordaria. A foto 87 era a pior. Mostrava apenas o banco de trás do seu carro, vazio, mas com uma sombra muito nítida, inclinada para frente, como se alguém estivesse prestes a se mover. No exato instante em que Lucas terminou de ver a última imagem, a porta traseira direita se abriu sozinha, lenta, rangendo, como se alguém estivesse saindo ou entrando. Lucas engoliu o ar com força e acelerou sem pensar. O carro derrapou na estrada de terra, jogando areia e pedregulhos para trás. Ele dirigiu como um louco, sem olhar para o retrovisor nem por um segundo. Quando finalmente chegou perto do centro da cidade, parou numa avenida iluminada, abriu todas as portas e saiu do carro tropeçando. Seu peito arfava. Sua mente parecia prestes a apagar. Esperou. Olhou para dentro do carro. Nada. Respirou fundo. Tentou se acalmar. Voltou ao volante e pegou o celular para excluir as fotos. Mas a pasta não existia mais. Como se nunca tivesse estado ali. Lucas dirigiu até sua casa. Entrou apressado. Trancou 3 vezes a porta. Deitou-se na cama sem apagar as luzes. Demorou para pegar no sono. Quando enfim conseguiu dormir, o aplicativo vibrou. Uma chamada. Endereço: Rua da Figueira, 131. A chamada foi cancelada. Outra chegou. Cancelada. E outra. E outra. Até que na 6ª chamada, a corrida permaneceu ativa. O celular vibrou novamente. Era uma notificação da câmera. Movimento detectado no quarto. Lucas abriu tremendo. A imagem mostrava seu próprio quarto, de dentro do carro, do banco de trás, como se alguém estivesse usando a câmera traseira do celular para filmar sua cama, em tempo real. E aos poucos, uma sombra começou a se levantar atrás dele, na escuridão do quarto capturada pela câmera. O vídeo tremeu. A figura se aproximou lentamente, inclinando a cabeça para o lado, como se examinasse Lucas adormecido. Tão perto que o vídeo ficou escuro, tomado apenas pela silhueta. A transmissão travou. A tela congelou. A conexão caiu. Mas antes de encerrar totalmente, uma mensagem apareceu, digitada sozinha, letra por letra. Você me deixou no cemitério. Depois outra frase surgiu abaixo, que fez a espinha de Lucas gelar por inteiro. Agora vou te levar para casa. A tela piscou. E então, atrás dele, a porta do quarto rangiu, exatamente como a porta traseira do carro. A vigília do quarto 309. O Hospital Santa Aurélia nunca dormia. Às 3 da manhã, seus corredores tinham um tipo diferente de movimento. Não o caos das emergências, mas um silêncio tenso, preenchido por passos apressados, bips constantes e a sensação de que algo caminhava junto com quem estivesse ali. A enfermeira Luana trabalhava no turno da madrugada fazia 6 meses. E apesar de já ter se acostumado a lidar com a solidão iluminada por fluorescentes trêmulos, havia uma ala que ela simplesmente evitava quando podia. O corredor leste, onde ficava o quarto 309. O hospital não fechava aquele quarto oficialmente, mas ninguém queria fazer plantão nele. Havia histórias. Pacientes que relatavam sussurros. Enfermeiros que sentiam mãos puxando seus jalecos quando estavam sozinhos. Técnicos que viam sombras passando por baixo da porta, mesmo quando o quarto estava vazio.
O ar ali parecia mais pesado, como se respirasse de volta. Naquela noite, porém, o hospital estava lotado, e o quarto precisaria ser usado. Às 2h17 da manhã, a recepção enviou para Luana a ficha de um novo internado em estado grave. Ela franziu a testa ao ver a designação. Quarto designado, 139. Sério isso? Murmurou, sentindo um arrepio subir pelas costas. Enquanto caminhava pelo corredor leste, o ar parecia se tornar mais frio. Não o frio comum do hospital, mas algo úmido, como se viesse de um porão onde a luz não alcançava. As lâmpadas do corredor piscavam levemente, mas era sempre assim ali, como se o prédio tentasse expelir a eletricidade daquele trecho. Quando empurrou a porta do 309, a escuridão a engoliu por um segundo, antes que as luzes brancas revelassem a cama, o monitor cardíaco e a poltrona ao lado. Tudo parecia normal. Normal demais. O paciente chegou alguns minutos depois, trazido pela equipe de emergência. Homem, 38 anos, encontrado desacordado na rua, murmurando palavras desconexas. O nome na ficha fez Luana estremecer. Desconhecido. Nenhum documento, nenhuma informação. Só as palavras cortadas que dizia ao ser encontrado. Não deixa ela entrar, não deixa. Ela vem pelas paredes. Ele estava pálido, com olheiras profundas, como alguém perseguido por noites sem fim. Luana tentou conversar, mas ele apenas encarava o canto escuro do quarto, um ponto onde a sombra parecia espessa demais. Quando ela terminou de instalar soro e monitoramento, ele segurou seu braço com força. Se ela aparecer, não olhe. Luana congelou. Quem? O homem apenas virou o rosto para a parede e murmurou baixo. A mulher do teto. Às 3h04, o monitor do paciente começou a apitar. Luana correu de volta. O homem estava acordado, mas não parecia em pânico. Ele estava olhando para cima, para o teto, com um sorriso estranho, como se finalmente tivesse encontrado algo que esperava. Está sentindo dor? Luana perguntou. Ele não respondeu. Apenas levantou um dedo trêmulo e apontou para o canto onde o teto encontrava a parede. A luz ali parecia falhar, cintilando como uma chama prestes a apagar. Então Luana ouviu um barulho, como unhas arranhando do lado de dentro da parede. Ela sentiu uma onda de gelo varrer sua espinha. Deve ser o encanamento, ou algum rato no forro. Sussurrou para si mesma, mas sabia que não era. O som era ritmado, quase humano. O homem começou a tremer. Ela achou a gente. A luz piscou 1, 2, 3 vezes. O monitor cardíaco oscilou. E então, por um momento quase imperceptível, algo se moveu no teto, rápido demais para ser visto claramente, mas lento o suficiente para deixar a impressão de um membro, um braço talvez, se arrastando para dentro das sombras. O paciente começou a gritar. A equipe de apoio chegou com calmantes, mas quando entraram no quarto, o homem já estava desacordado. Seu corpo tremia como se estivesse em choque térmico. Aplicaram medicação, ajustaram os monitores, mas nada explicava os olhos dele, agora arregalados, pupilas dilatadas mesmo inconsciente. Luana ficou para preencher a papelada, sozinha. Quando se virou para pegar a prancheta, a luz apagou. Todas, de uma vez. O hospital inteiro parecia ter sido engolido pelo breu. Mas no corredor leste era mais do que escuridão. Era sufocante, quente e úmida, como se alguém respirasse bem ao lado dela. Luana sacou o celular, mas não tinha sinal. A tela iluminou o quarto em um brilho fraco. E lá no teto, na esquina mais escura, ela viu 2 olhos, não humanos, não animais. Olhos muito grandes, brilhando com uma luz leitosa, encarando-a de cima para baixo. O coração de Luana parou por um segundo. A coisa começou a descer, curvada, dobrando o corpo de maneiras impossíveis, como se não tivesse articulações humanas. Tinha braços muito longos, dedos afiados demais, e a pele parecia velha, enrugada, pendurada em placas. Era uma mulher, ou o que um dia já tinha sido. E ela abriu a boca. Mas ao invés de gritar, raspou as unhas no teto, produzindo o mesmo som de antes. As lâmpadas voltaram com um estalo, e a criatura sumiu. O paciente acordou gritando. Aquela noite não seria a primeira vez que Luana ouviria histórias sobre o 309. Ela buscou relatos antigos, e encontrou. Há 30 anos, uma mulher chamada Helena Duarte, paciente psiquiátrica grave, tentou fugir. Subiu pelo forro durante a madrugada, mas o peso fez parte do teto ceder. Ela caiu e quebrou o pescoço. Mas sobreviveu por horas, agonizando sozinha, arranhando desesperada as paredes à procura de ajuda.
A equipe só encontrou o corpo pela manhã. E, desde então, funcionários diziam que Helena andava pelo forro, chamando quem estivesse sozinho. O 309 era o quarto mais próximo do ponto onde ela morrera. Mas nada disso explicava por que o hospital continuava usando aquele quarto. Ou talvez explicasse superlotação, falta de verba e o fato de ninguém acreditar nas histórias. Agora, porém, Luana acreditava. Às 4h50, o paciente entrou em parada. Luana correu, acionou a equipe, iniciaram reanimação. Mas algo estava errado. Ao tocar o peito dele, ela sentiu a pele gelada, fria demais. Quando olhou para o monitor, o padrão parecia distorcido, como se o ritmo cardíaco estivesse invertido. O médico chegou. O que houve? Luana abriu a boca para explicar, quando viu algo horrível. A marca de unhas no peito do homem. 4 arranhões profundos, como se garras tivessem apertado seu coração. A luz apagou novamente. No escuro, ouviram-o arrastar no teto. E uma respiração, baixa, quente, atrás deles. O médico acendeu a lanterna. Nada. Mas o paciente abriu os olhos, completamente pretos, e murmurou com a voz que não era dele. Agora ela quer você. O monitor explodiu em luz vermelha. E o teto começou a ceder. Algo descia. Algo grande, algo faminto. Luana correu para fora junto com o médico, mas o corredor estava tomado por sombras, como se a coisa tivesse se espalhado pelas paredes. As luzes piscavam incessantemente. Eles ouviram o paciente gritar. Depois, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia absorver o som. E então um arranhar suave. Quando a equipe de manutenção entrou no 309 pela manhã, encontrou o quarto vazio. Sem paciente, sem sangue. Mas no teto, marcas profundas, unhas. E uma frase escrita em traços tortos, como se alguém sem forças tentasse avisar antes de morrer. Não olhe para o teto. Luana pediu transferência para outra ala naquele mesmo dia, mas às vezes, enquanto passa perto do corredor leste, ela jura ouvir algo seguindo seu passo. Algo arrastando-se pelo forro, esperando a hora em que ela estiver sozinha novamente. Esperando a vez dela. A voz atrás da porta. Eu sempre fui sensível a ruídos. Talvez porque cresci em uma casa antiga, onde cada passo fazia o chão gemer e cada rajada de vento parecia atravessar as paredes como um sussurro. Mas, quando me mudei para meu apartamento atual, no centro antigo da cidade, eu acreditava que finalmente teria silêncio. Um apartamento recém-reformado, paredes grossas, janelas herméticas, portas novas, nada de rangidos, nada de vozes do lado de fora. Paz. Era o que eu pensava. A primeira batida aconteceu em uma terça-feira, às 3 da madrugada. 3 toques suaves na porta do quarto. Não da porta de entrada, da porta do meu quarto. Eu despertei de um sono leve, sentindo o coração acelerar, como se meu corpo tivesse reagido antes da minha consciência. Sentei-me na cama, ainda meio tonta, e fiquei escutando. Silêncio. Alguém aí? Perguntei mesmo sabendo que era impossível. Eu morava sozinha. E a porta do quarto ficava trancada por dentro sempre. Mania que peguei desde adolescente. Levantei, aproximei-me devagar e encostei o olho no olho mágico da porta. Nada. Apenas a escuridão do corredor, iluminada pelo abajur distante da sala. Voltei a dormir achando que tinha sido sonho. Na noite seguinte, 3 horas novamente, tac, tac, tac. Baixos, precisos, como se alguém usasse a ponta dos dedos. Dessa vez esperei alguns segundos, tentando raciocinar sem acender nenhuma luz. Não podia ser vizinho. Não podia ser cano. Não podia ser nada além de alguém. Mas quem bateria do lado de dentro do meu apartamento no meio da madrugada? Aproximei-me da porta devagar. Olhei pelo olho mágico. Nada. Isso durou 3 dias. Sempre às 3. Sempre 3 toques. Sempre ninguém do outro lado. No 4º dia, decidi deixar o celular gravando. Coloquei-o em pé, encostado na mesa de cabeceira, com a câmera virada para a porta. Dormi mal, virando de um lado para o outro, esperando o momento inevitável. Às 3 horas a batida veio. Os mesmos 3 toques. Mas dessa vez, quando me levantei e fui olhar pelo olho mágico, antes que eu chegasse perto, ouvi um som do outro lado da porta. Respiração, não alta, não gutural, mas familiar. Daquelas que eu reconheceria em qualquer lugar. Era a minha própria respiração. Afastei-me de um salto. O suor escorria pela minha nuca enquanto eu encarava a porta, completamente imóvel, incapaz de falar. A respiração do outro lado cessou lentamente, como alguém que recua, e então o corredor ficou em silêncio. Na manhã seguinte, fui ver a gravação. A câmera captou os 3 toques, mas não captou nenhum som humano.
Nenhuma respiração, nenhuma sombra, nenhum movimento. A porta nem sequer pareceu vibrar. Pior, a gravação travou exatamente no segundo em que os toques aconteceram. Foi quando comecei a perceber que aquilo não era físico. Ou pelo menos não apenas físico. Na noite seguinte não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, com as luzes apagadas, esperando, tensa, abraçando os joelhos. Quando o relógio marcou quase 3, senti meu corpo se enrijecer como se soubesse o que estava prestes a acontecer. E às 3, algo mudou. Não foi uma batida. Não foi respiração. Foi uma voz. Do outro lado da porta, uma voz fraca, trêmula, quebrada. Sou eu. Me deixa entrar. Por favor. Me deixa entrar. Engoli seco. Era a minha voz. Mesma entonação. Mesma respiração entre as sílabas. Mas havia um desespero ali, que eu nunca tinha ouvido sair de mim. Quem é você? Perguntei, a voz quase falhando. Do outro lado houve silêncio. Depois. Você sabe quem eu sou, só abre. Por favor. Eu estou presa. Presa do outro lado. Preciso entrar. Eu não aguento mais. A voz começou a chorar. E eu reconheço o meu choro. Mesmo ritmo. Mesma respiração prendendo no peito. Era impossível. Era insuportável. O que você quer? Sussurrei. Entrar, disse minha voz como quem suplica. Só isso. Me deixa entrar. Antes que ela volte. Quem ela? Silêncio. Silêncio tão profundo que quase parecia uma respiração contida. Então a voz respondeu num sussurro áspero. Ela, aqui está atrás de mim. Afastei-me da porta instintivamente, tropeçando para trás, quase caindo. O quarto pareceu ficar menor, mais frio. Senti um arrepio correr por toda a minha espinha. Eu vou chamar ajuda, disse. Do outro lado, minha voz mudou. O choro desapareceu. A súplica cessou. E em seu lugar, veio uma calma antinatural. Você não entendeu. Você é a única que pode me abrir. Se você não abrir, eu vou entrar mesmo assim. Só vai demorar um pouco mais. Depois disso, silêncio absoluto. Eu não dormi. Não comi no dia seguinte. Passei horas encarando a porta, tentando decidir o que fazer. Comecei a pesquisar. Portas batendo às 3. Vozes imitando a da vítima. Entidades presas do outro lado. Lendas sobre limiares, dobradiças, frestas, portais domésticos. Li relatos antigos. Espíritos que tentam entrar quando a pessoa está vulnerável. Ecos de versões alternativas do eu. Entidades que capturam fragmentos da alma. Duplicatas imperfeitas tentando substituir o original. Nada me ajudava, tudo piorava. Na noite seguinte, decidi gravar áudio de perto. Aproximar o celular da porta. Talvez assim eu tivesse prova concreta de que eu não estava enlouquecendo. Às 3, antes mesmo da batida, ouvi algo se aproximando do outro lado do corredor. Passos, arrastados, lentos, como se alguém andasse com os pés descalços pelo piso frio e molhado. Depois a voz. Eu estou aqui. Me deixa entrar. Por favor. Eu só quero voltar. Havia algo diferente agora. Algo mais profundo, mais rouco. Como se a voz estivesse se deteriorando. Quem é você? Perguntei. A voz respondeu imediatamente como se tivesse esperado por essa pergunta a noite inteira. Sou você. A parte que você deixou para trás. Onde você acha que vão seus medos quando não olha para eles? Suas lembranças que você tenta enterrar? Seus erros que você finge esquecer? Eu fiquei presa no escuro, enquanto você viveu. E agora eu quero voltar. É meu direito. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu tremia. Não sabia se de medo ou porque havia algo naquelas palavras que ressoavam fundo demais. Não é real. Sussurrei para mim mesma. Nada disso é real. Do outro lado, ouvi um riso baixo. Um riso igual ao meu. Mas vazio. Se eu não sou real, por que estou mais perto hoje? Clique. O som veio de dentro da porta, da fechadura. Eu olhei para a maçaneta e vi, juro que vi, ela se mover 1 milímetro, como se alguém tentasse girá-la por dentro. Eu dei um passo para trás, depois outro. Meu coração parecia martelar dentro do peito. Está vendo? Disse a voz baixinha, quase carinhosa. Eu estou chegando. Naquela noite eu tranquei tudo. Porta do quarto, porta da sala, janelas. Coloquei cadeados, empilhei móveis. Nada me faria abrir aquela porta. Nada. Mas cada noite a voz ficava mais nítida, mais parecida comigo, mais próxima da fresta. Na 8ª noite, desde a primeira batida, acordei quase às 3 horas com algo completamente novo. A porta do quarto estava aberta, não escancarada, mas com uma fresta de 2 dedos. Eu havia trancado. Eu tinha certeza. Eu me lembrava do clique da fechadura. A respiração veio antes da voz. Tão perto, tão próxima.
como se estivesse encostada na madeira. Eu disse que ia entrar, mesmo sem você abrir, murmurou minha voz deformada. Demora mais, dói mais, mas eu sempre chego... A fresta se abriu um pouco mais. Um dedo apareceu, meu dedo, ou algo que imitava meu dedo. Pálido demais, comprido demais, como se tivesse crescido no escuro. Eu gritei e empurrei a porta com toda a força, trancando-a novamente, arrastando a cômoda na frente. O dedo desapareceu na mesma hora, puxado para a escuridão do corredor, como se nunca tivesse existido. Do outro lado, ouvi batidas fortes. Não suaves, não implorando. Fortes, violentas, tentando quebrar a porta. Eu vou voltar! Gritou a voz, agora grotesca, distorcida, reverberante. Eu sou você! O que está aqui fora é mais você do que o que está aí dentro! As batidas pararam tão abruptamente quanto começaram. Depois passos se afastando no corredor. Fiquei imóvel até o amanhecer. Desde então não durmo, não como direito. Não saio de casa. A cada noite, a presença fica mais próxima da fechadura. A madeira começou a rachar. A fechadura treme sozinha. Às vezes, a maçaneta gira lentamente, como se dedos invisíveis a tocassem. E todas as noites, às 3, ela fala comigo. Às vezes suplica, às vezes ameaça, às vezes ri, às vezes chora como eu, às vezes me chama pelo nome, às vezes repete segredos meus, coisas que eu nunca contei a ninguém. Eu sei o que você pensa quando está sozinha. Eu sei do que você fugiu. Eu sei o que você fez naquele verão. Eu sei a promessa que quebrou. Eu sei porque você tranca a porta desde adolescente. Coisas que só eu poderia saber. Coisas que nenhum ser humano poderia adivinhar. E agora? Agora ela está tão perto que eu posso ouvir qualquer movimento no corredor. Hoje é a 13ª noite. São 2h58 enquanto escrevo isso. A porta treme. A fresta se abriu sozinha há 2 minutos. A maçaneta está girando lentamente, como se alguém a estivesse explorando por dentro. A voz acabou de sussurrar. Hoje é a última noite. Você já sabe. Você sabe que não posso ficar do lado de fora para sempre. Deixa eu entrar. Deixa a gente ser uma só de novo. Eu sou você. Você é minha. Sempre foi. São 3. Se a porta abrir, eu não sei se conseguirei impedir. A voz acabou de repetir baixinho. Eu vou entrar. Eu estou entrando. Eu já estou dentro. E a maçaneta acabou de girar. Se alguém encontrar isso, não abra a porta. Nunca abra a porta. Nunca responda se ouvir sua própria voz do lado de fora. Ela está me chamando agora. Está bem atrás da porta. Acho que ela acabou de entrar. O vizinho do quarto andar. Eu nunca fui do tipo que acreditava em coisas sobrenaturais. Gostava do concreto, do palpável, do que podia ser explicado. Talvez por isso eu tenha encontrado tanta paz ao me mudar para aquele prédio antigo na Rua Barata Ribeiro. Um edifício robusto, de paredes grossas e corredores silenciosos. Depois de anos alugando quartos minúsculos e barulhentos, finalmente eu tinha encontrado meu canto. O apartamento 302. A mudança foi tranquila. Carreguei minhas caixas sozinho. Subi e desci as escadas enquanto o elevador fazia barulhos suspeitos, como se estivesse reclamando de tudo. Quando finalizei a última caixa, ouvi uma voz grave vindo do corredor. Primeiro dia? Perguntou alguém atrás de mim. Virei-me e vi um homem sorridente. Tinha uns 45 anos, barba por fazer e expressão amigável. Usava uma camisa social azul clara, levemente amarrotada, e segurava um pacote de mantimentos. Sou o Paulo Prazer, disse. Rafael, respondi. Moro aqui agora. Ele apontou para o teto. Quarto andar, apartamento 402. Se precisar de qualquer coisa, bate lá. Os vizinhos aqui tendem a ser reservados. Mas eu não. É bom ter gente nova. Assenti. Ele parecia absolutamente normal. Um vizinho simpático. O tipo de pessoa que a gente encontra na escada e com quem troca 2 ou 3 frases educadas até se destrinchar uma amizade leve. Seja bem-vindo ao prédio. Completou, subindo as escadas com passos firmes. Naquela noite dormi tranquilo, embalado pelo cheiro familiar da tinta fresca. Não havia som algum no andar, nenhuma porta batendo, nenhum rádio tocando alto. Tudo estava em silêncio. Paz absoluta. Ou pelo menos estava. 2 dias depois, desci para pegar um pacote que havia chegado. O porteiro, seu Arlindo, um senhor magro, baixinho, olhos opacos e bigode branco, me cumprimentou com um sorriso cansado. O senhor é do 302, certo? Isso, obrigado. Peguei a encomenda e comentei casualmente. Conheci o Paulo do 402. Gente boa, né? O rosto dele, antes neutro, perdeu a expressão.
Ficou duro, tenso, quase pálido. Como é o nome? Perguntou. Paulo, ele mesmo disse. Arlindo apertou os lábios. Olhou para os lados como se temesse que alguém estivesse ouvindo. 402 está vazio, filho. Desde o incêndio? Uns 7, 8 anos atrás. Ri, achando que era brincadeira. Não, sério. O cara mora lá. Arlindo balançou a cabeça devagar. A família morreu toda. Pai, mãe e uma criança pequena. Uma tragédia. Pegou fogo rápido. Ninguém conseguiu tirar eles. Desde então, ninguém alugou o apartamento. Tá lacrado. A administradora deixou assim. Todo mundo aqui sabe. Por uma fração de segundo, pensei que ele estivesse se confundindo. Ou talvez o apartamento pai estivesse sendo reformado. Mas a convicção dele era inabalável. É impossível, respondi. Eu vi o cara subindo. Ele falou que mora lá. Arlindo apenas respondeu. Então o senhor viu outra coisa. Naquela noite, às 3 da manhã, ouvi as primeiras batidas. Acordei sobressaltado, o coração batendo forte. Caminhei até a porta. Olhei pelo olho mágico. Nada, nenhum movimento, nenhum ruído no corredor. Voltei para a cama. Minutos depois as batidas recomeçaram. Caminhei novamente até a porta, mas antes que eu pudesse olhar, a voz soou. Rafael, sou eu, o Paulo. Abre aí. Queria conversar. Cada fio de cabelo do meu corpo se eriçou. Algo na entonação dele não parecia normal. Era seca, arranhada, como se as cordas vocais estivessem feridas. Não respondi. Ele ficou ali parado por longos minutos. Eu via a sombra dele por baixo da porta, o recorte escuro dos pés imóveis. Só depois de meia hora ouvi passos pesados se afastando. Tentei dormir de novo, mas fiquei acordado até o amanhecer. No dia seguinte, tomei coragem e subi ao quarto andar. O corredor tinha cheiro de mofo. As paredes estavam descascadas, com pedaços de tinta pendurados como pele morta. A porta do 402 estava coberta por um lacre vermelho já desbotado, com poeira acumulada nas fendas. Não havia sinais de que alguém entrasse ali há muito tempo. Nenhum tapete, nada na maçaneta, nenhuma marca no chão. Vazio. E então, ao virar para descer, quase esbarrei nele. Paulo estava parado na ponta do corredor, de mãos nos bolsos, olhos baixos. Mas havia algo errado. A pele do rosto parecia diferente, como se tivesse sido exposta a calor extremo. Manchas vermelhas dominavam sua têmpora. O pescoço estava marcado por bolhas pequenas como queimaduras de 2º grau. Parte da barba havia desaparecido em tufos irregulares. Tá fazendo uma visitinha? Perguntou, erguendo uma sobrancelha com um sorriso tenso. Aproximei-me do corrimão. Eu só estava procurando o depósito. Me perdi. Ele inclinou a cabeça, mantendo o sorriso, agora mais largo do que deveria. O prédio às vezes confunde mesmo. Afastei-me rápido. Enquanto eu descia, senti seus olhos em minhas costas. As noites seguintes foram um tormento, sempre no mesmo horário. As batidas, 3 da manhã. Abre, Rafael. Hoje tenho muita coisa para te contar. A cada noite a voz ficava pior, mais arranhada, mais grave. Havia momentos em que parecia que ele falava através de água fervente. Olho mágico? Nada. Sombra por baixo da porta, sempre lá. Na 5ª noite decidi perguntar. O que você quer? A resposta demorou para vir. Talvez 10 segundos de puro silêncio. Então ele disse. Você é o primeiro que me vê desde o fogo. Meu corpo gelou. Deixa eu entrar? A gente é vizinho, lembra? Voltei andando de costas até o quarto, fechei a porta e empurrei a cômoda contra ela. Ele ficou ali batendo, sussurrando, implorando, rindo, chorando. Tudo ao longo de 3 horas. Quando o relógio marcou 6 horas, tudo parou. Desci no dia seguinte decidido a pedir ajuda. Não sabia se estava louco, se alguém estava fazendo uma brincadeira cruel ou se aquilo era algo pior. Seu Arlindo, chamei. O senhor sabe mais do que disse. Ele tirou os óculos, esfregou o rosto, suspirou fundo. Todo ano aparece alguém que diz ouvir coisa no corredor, no andar de cima, mas o senhor foi o primeiro a dizer que viu alguém. Ele falou comigo, Arlindo. Ele disse que se chama Paulo. Era o nome do pai que morreu, murmurou o porteiro. Ele morava no 4º andar mesmo. A esposa dele se lembra só de gritos. O fogo consumiu tudo muito rápido. Disseram que encontraram o homem tentando proteger o filho pequeno. Queimado em pé, agarrado à porta, como se estivesse tentando abrir, mas não conseguisse. Meu estômago embrulhou. Mas por que ele aparece? Por que comigo? Arlindo hesitou. Talvez porque o senhor mora no andar logo abaixo. Talvez porque o incêndio começou no 302. Meu mundo ficou preto por um instante. O meu apartamento? Sim, o da família de baixo.
Fumaça subiu rápido. O pai tentou descer para salvar o menino. Não conseguiu. Pode ser que ele ache que o senhor seja alguém que ele não conseguiu salvar. Não sei. Eu não devia estar contando isso. Saí dali cambaleando. Naquela noite, não esperei as 3 horas. Coloquei o sofá encostado na porta, o móvel maior do apartamento, mas às 3 horas exatas, a porta se abriu, sem barulho, sem giro de maçaneta, como se um vento tivesse empurrado. O sofá deslizou como se fosse feito de papel, arrastado por uma força invisível. A porta escancarou, e ele entrou. Paulo estava completamente queimado agora. A roupa grudada ao corpo em pedaços carbonizados, a pele descascando, expondo carne viva em parte do pescoço e do rosto. Um olho estava fechado, coberto por uma película branca. O outro me fitava como se eu fosse a última coisa que ele tinha que ver antes de descansar. Eu tentei abrir. Sussurrou em voz baixa, rouca, destruída. A porta, igual você. Eu bati, eu gritei, mas ninguém abriu. Recuo até a parede, apavorado. Você não é real. Ele avançou um passo lento, a pisada fazendo estalos úmidos, como carne esmagada. Eu estava vivo quando a fumaça me tomou, Rafael. Eu bati na porta do vizinho, como bato agora. Pedi ajuda, como peço agora. Ele estendeu a mão, o osso aparecendo entre a carne. Agora abre para mim. Eu gritava, mas minhas pernas não respondiam. Ele segurou meu rosto entre os dedos chamuscados, e o cheiro de carne queimada tomou todo o quarto. Se você não abrir, vai acontecer tudo de novo. Ele me mostrou como se puxasse imagens do ar, o reflexo vivo da noite do incêndio. O corredor cheio de fumaça, a criança chorando, a mãe caída, o homem batendo desesperado, as chamas consumindo o teto, a porta do 302, trancada, selada, inquebrável, a morte deles. E, no centro de tudo, uma figura que eu não conseguia ver direito. Parecia eu, ou alguém como eu, mesma idade, mesma altura. Ele apertou meus ombros, e o calor começou a queimar minha pele. Eu encontrei você por fim, murmurou. E agora, você vai sentir o que eu senti. A temperatura no apartamento subiu. As paredes começaram a escurecer, como se estivessem sendo chamuscadas por um fogo invisível. O ar ardia em meus pulmões. Eu tossia, sufocando. Ele encostou a testa na minha. Abre a porta. Eu tentava fugir, mas minhas pernas queimavam quando mexiam, como se estivessem derretendo. O apartamento inteiro parecia virar um forno. E então, as batidas. A porta bateu sozinha, fechando com um estrondo. Do lado de fora, uma voz gritou. Rafael, abre! É o porteiro! Eu tentei responder, mas Paulo me segurava firme, enterrando os dedos na minha pele. Ninguém abriu para mim, gritou ele. Ninguém vai abrir para você. A fumaça ficou tão densa que eu mal podia ver. Meus olhos ardiam. Minutos, ou segundos. Antes de desmaiar, vi algo mudar no rosto dele. Ele parecia triste, como se estivesse cansado de repetir aquele ciclo de dor. Me desculpa, murmurou ele. Eu só queria que alguém abrisse. E então, em um súbito estalo, como um fósforo se apagando, ele desapareceu. O fogo sumiu. A porta destravou. Arlindo entrou correndo, me arrastando para o corredor. Eu tossia sem parar. O apartamento estava intacto. Sem fumaça, sem queimaduras, sem fogo. Mas na porta, havia 3 marcas de mão, negras, como fuligem. Uma delas bem pequena, de criança. Fui dormir em um hotel naquela noite. E na seguinte. E na outra. Mas hoje voltei para pegar minhas coisas. Enquanto eu encaixotava tudo, o ar ficou quente novamente. Pesado. Um cheiro leve de fumaça entrou pelas frestas. E às 3 da manhã, batidas na porta. Rafael, sussurrou a voz. Você voltou para casa. A sombra apareceu por baixo da porta. Mas agora tinha 2 sombras menores ao lado dela. A criança e a mulher. Abre pra gente. As 3 sombras se movem, impacientes. E eu sei, no fundo da alma, que se eu abrir, nunca mais saio. E se eu não abrir, eles também nunca irão embora. Alívio que não era minha. A primeira notificação chegou às 2h14 da madrugada. Um horário no qual ninguém deveria estar acordado. E muito menos ao vivo. Sua live começou, câmera principal, quarto. Alice abriu os olhos devagar, incomodada pela vibração do celular na mesa ao lado da cama. Ela trabalhava como streamer havia quase 3 anos. Lives de jogos, bate-papo, histórias assustadoras e, ultimamente, pedidos estranhos. Mas nunca jamais a plataforma iniciara uma live sozinha. Ela piscou algumas vezes, desorientada. Eu não tô ao vivo, murmurou arrastando o dedo pela tela. Eu estava dormindo. A notificação piscou de novo. Compartilhado.
53 pessoas estão assistindo sua live. Seu estômago fechou. Não fazia live naquele horário. Nunca passava das 11. Com o coração acelerando, tocou no link da transmissão. O vídeo abriu, e o ar saiu dos pulmões de Alice de uma só vez. O quarto exibido na tela era o dela, a cama dela. As paredes com fitas de LED lilás, a estante com miniaturas, a cortina azul meia-noite, a mesa onde ficavam o PC, o ring light e as câmeras. Mas o ângulo era impossível. A transmissão vinha do canto mais alto do quarto, como se uma câmera estivesse presa no teto. Mas Alice não tinha nada ali. Não existia suporte, cabo, lente, nada. No vídeo, ela estava deitada de lado, dormindo. Respiração lenta, totalmente vulnerável. Alice sentiu o pânico começar atrás das costelas. Isso é gravação. Só pode... Disse a si mesma, mas sua voz tremia demais para convencer. Deve ser algum bug, delay, coisa antiga, mas não era. Porque enquanto ela assistia, no exato momento em que levou a mão ao peito para controlar a respiração, a Alice do vídeo fez o mesmo movimento. No mesmo segundo. Idêntico. Era tempo real. E era ela. Isso não é possível. Sussurrou. A live tinha comentários abertos rolando rápido. Alice tá estranha hoje. Essa live tá muito sombria. Esse sorriso não é normal. Tá ouvindo isso? Parece alguém atrás dela. Por que ela não responde? Ela esfregou os olhos. Não sorria, não falava, não fazia nada além de dormir, ou tentar entender. Mas então, no vídeo, sua versão levantou o rosto e sorriu. Um sorriso puxado demais, largo demais, tenso demais. O tipo de sorriso que ninguém consegue reproduzir sem parecer doente. Um sorriso que alcançou os olhos de um jeito estranho, vidrado, gelado. O sangue de Alice virou pedra. Ela não estava sorrindo, mas a versão na live estava. O que você quer? Ela perguntou ao vídeo como se pudesse ouvi-la. A transmissão respondeu. O sorriso ficou ainda mais aberto, quase rasgado. Então, lentamente, a figura na tela levantou o corpo, sentou-se na cama e inclinou a cabeça, como se escutasse algo atrás da câmera. Alice soltou um grito preso na garganta, porque ela estava sentada na própria cama, imóvel, tentando entender se aquilo era sonho. Mas a do vídeo. A qualidade do stream aumentou automaticamente para 1080p. A notificação apareceu no topo da tela. A imagem ficou mais nítida. Nítida demais. No vídeo, a figura virou a cabeça devagar, olhando diretamente para o celular na mão de Alice, como se soubesse que ela estava assistindo. E então a notificação final apareceu. A live está sendo transmitida de outro dispositivo. Outro dispositivo? Qual dispositivo? Onde? Alice levantou da cama num pulo, tropeçando nas cobertas. Correu até o computador e desligou tudo. O PC, o ring light, as câmeras. Puxou cabos, desligou filtros, desligou a tomada inteira. A live continuou. Cada vez mais nítida. O pânico se espalhou pela espinha. Isso não tá acontecendo. Não tá acontecendo. Pegou o celular, abriu a porta do quarto e saiu correndo pelo corredor até a sala. A respiração parecia arranhá-la por dentro. A live continuava mostrando seu quarto. A versão dela sentada na cama, sorrindo, como se soubesse que estava sendo observada. Alice bloqueou a respiração por alguns segundos e finalmente teve a coragem de deslizar com o polegar pela tela para olhar os comentários. Ela olhou para a câmera. Mano, tô chorando. Tem alguém no teto. Alguém ajuda a Alice. Por que tem duas dela? Alice sentiu o mundo girar. Eu desliguei tudo. Eu desliguei tudo. Mas a live continuava, estável, nítida. Então aconteceu. A figura na tela levantou-se da cama. Pôs os pés no chão. Veio caminhando até o centro do quarto. Passo lento, postura torta, sorriso alargado. Alice apertou o celular com tanta força que as mãos doíam. No vídeo, sua versão inclinou a cabeça e colocou um dedo na boca. Shhh! Alice deixou o celular cair. A transmissão travou por um segundo. Depois voltou, agora com outro ângulo. Um ângulo quase no chão, como se a câmera estivesse colocada entre os pés de alguém olhando para cima. E por esse ângulo, Alice viu algo que não deveria existir. Eram duas pernas atrás da cama, paradas, sem dono visível. Como se alguém estivesse em pé no canto, apenas observando. A live deu zoom automático. As pernas continuavam lá, imóveis, viradas para ela. O chat explodiu. Não é ela. Ela não tá sozinha. Atrás da cama. Alice recuou até a parede da sala, sentindo as pernas amolecerem. A respiração sumiu. O frio tomou conta dos braços. A figura na tela deu mais um sorriso, agora maior do que qualquer sorriso deveria ser, e disse claramente: Você demorou.
Alice levou a mão à boca. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. A figura inclinou o rosto para o lado como se estivesse ouvindo alguma coisa no próprio quarto. O quarto real dela. Depois acrescentou: agora é minha vez. E a transmissão caiu. Alice ficou alguns segundos paralisada antes de correr até o quarto. A porta estava entreaberta. O silêncio parecia um animal vivo, respirando pesado do outro lado. Tem alguém aí? Tentou dizer, mas a voz saiu fraca, raspada. O celular vibrou na sua mão. Streaming alternativo iniciado. Câmera 2, sala. O coração dela parou. A Liv agora estava mostrando a sala. A sala onde ela estava. A sala onde ela segurava o celular. Mas, no vídeo, ela não estava lá. A sala parecia vazia. Vazia demais. Alice virou o rosto devagar, tentando não fazer barulho. A cortina se moveu. Um movimento leve, sutil, como de alguém passando atrás. A live deu zoom automático na cortina. Depois na porta do corredor. Depois no chão ao lado do sofá. Como se estivesse procurando. Como se estivesse farejando. Como se soubesse que ela estava ali. Alice caiu de joelhos, segurando o próprio corpo. O celular vibrou novamente. Mensagem privada da própria conta. Você está no lugar errado. O quarto escureceu. A sala pareceu mais funda. O ar ficou denso, pesado, frio. Outra mensagem apareceu. Volta pro quarto. Alice deixou escapar um soluço. A live aumentou para 4K. A imagem ficou tão nítida que ela conseguia ver poeira flutuando no ar. A transmissão focou na cama. Um vulto estava sentado lá agora, respirando devagar e sorrindo. Alice recuou até bater com as costas na parede. O celular caiu no chão, e pela tela rachada ela viu a figura se levantar lentamente e caminhar em direção à câmera. Ela escutou passos. Passos reais, no corredor, atrás dela. A live mostrou a porta do quarto se abrindo sozinha. Os passos se aproximavam. Alice fechou os olhos e encolheu o corpo, tremendo, tentando desaparecer. E então, a transmissão falou com ela. Mas dessa vez não era pela tela. Era do corredor. Era atrás dela. Era exatamente a sua própria voz. Sorrisos não têm som, mas ela ouviu um. E a voz, sua própria voz, disse: sai da frente, agora eu moro aqui. A live encerrou, mas Alice ainda estava ali. E seu reflexo na tela quebrada não era o dela.